Olá, eu sou o Genor Júnior, aqui do Espaço da Coluna, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a coluna. Eu vou apresentar a coluna para vocês e os problemas que a acometem. Eu vou começar falando da hérnia de disco. A hérnia de disco é um processo onde as vértebras comprimem por algum motivo que a gente vai falar depois em outro vídeo, e essa compressão faz com que aquele suporte, aquele amortecedor que tem uma vértebra e outra, ele se rompa. Aqui nesse processo, nós podemos ter dois tipos de dores. Um radicular, que é o disco rompendo de frente a um nervo, ou uma dor somática, que é uma estrutura muscular dando suporte para que o disco não se rompa de forma completa. Muitas das vezes, os sintomas são muito semelhantes, mas a causa é diferente. É muito importante o terapeuta, o quiroprata, definir a origem do processo. Não tem remédio nessa situação, porque o processo é mecânico. Enquanto eu não afastar aquela estrutura do disco que está sobre o nervo, eu não vou ter melhoras. Então eu vou explicar isso direto na coluna para vocês. Agora, de pé, eu vou explicar para vocês como é que isso ocorre na coluna. Agora, apresentando a coluna para vocês, eu quero dividi-lo na parte cervical, na parte torácica e na parte lombar. Veja bem, aqui eu encaixo o crânio, seria esse molde. Ele encaixa na primeira vértebra. O posicionamento da cervical vai estar relacionado à base da coluna. Isso é um eixo, e é um eixo que articula. A coluna, por si só, ela já está pronta para receber a carga, o peso do próprio corpo, a gravidade. Eu preciso fazer com que esse eixo esteja alinhado para a estrutura suportar todo o peso que chega aqui. Mas eu quero falar hoje especificamente da cervical. Como vocês podem observar, eu tenho uma vértebra C1, C2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entre as vértebras, eu tenho os discos. Você pode observar que esses discos são bem menores do que esses que estão aqui embaixo. Óbvio, aqui eu tenho mais peso. Aqui eu preciso de mais movimento. Então, é muito importante a gente entender essa complexidade. Eu tenho artérias, eu tenho nervos e outras estruturas musculares e ligamentares que estão aqui. Qual é o papel do terapeuta? Manter essa estrutura com mobilidade. Uma mobilidade que permite a distribuição da carga de forma uniforme. Já que nós falamos de hérnia de disco, eu quero também mostrar para vocês outras possibilidades de problemas aqui na coluna. A lombar, por exemplo, as pessoas têm a impressão que bico de papagaio só ocorre aqui, e não é. Nós temos a presença de bico de papagaio aqui que causa dores alucinantes. Nós temos a retificação cervical, que é o movimento do pescoço para trás. Nós temos aqui também a degeneração desses discos e das vértebras. Nós temos a oncoartrose, que provoca uma deformidade até estética aqui na parte de trás da coluna. É muito importante essa definição, não só do problema, mas da origem do problema. Por que eu estou deformando um disco que recebe pouca carga aqui em cima? Essa deformação da cervical, ela está e pode estar intimamente ligada a um problema da lombar. Tudo isso aqui, todo esse processo aqui, ele é integrado. A gente não pode pegar isso aqui e fracionar e tratar um pedaço de cada vez. Isso tem que partir da base ao topo ajustado. A força da gravidade tem que descer aqui igual.
Eu não posso ter uma pressão mais de cá ou mais de lá. Eu não posso ter essa parte mais para cá ou mais para lá. Ele tem que estar no eixo. A minha cabeça tem que estar bem posicionada em relação à parte de baixo. A minha cervical é que vai me gerar equilíbrio para distribuir a carga nas outras vértebras. Essa parte, ela é muito sensível, até pelo propósito aqui do disco. Ele é muito próximo. No mundo moderno de hoje, com o movimento dos celulares e dos computadores, esses discos não suportam a carga. E aí vem lá uma pressão numa raiz dessa aqui. O paciente, ele acha que ele está tendo um torcicolo. E não é. Ele está tendo uma compressão de raiz nervosa. Uma dor que desce e que anda até o ombro, que vem até o cotovelo. É uma dor que irradia na mão, que é diagnosticada como uma inflamação de cotovelo, uma epicondilite. E a maioria das vezes está partindo da cervical. O processo de recuperação, ele tem que partir da origem, daqui. Não adianta eu tentar tirar a pressão de um ombro. Eu não estou falando que eu não tenho problemas no ombro. Eu estou falando que a origem pode ser daqui. Quem é que nunca viu uma bursite, uma tendinite ficar com reincidência? A dor, ao invés de diminuir, ela evolui. Às vezes ela sai daqui para vir para cá. Ou ela sai de cá para vir aqui. E o paciente, ele fica sem saber o porquê. É muito diagnóstico, é muita informação desencontrada, é muita opção de tratamento, inclusive cirúrgico. E a maioria das vezes, o que nós precisamos é fazer um ajuste nessa estrutura. Fica claro, então, que a coluna, ela tem que ser tratada inteira. Eu não posso ter um desvio na coluna assim, que a carga não vai permitir que esse movimento seja correto. Mas o vídeo vai ficar muito longo se eu começar a falar tudo aqui de uma vez. Eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Salve, compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida. Será um prazer poder discutir com vocês essas dúvidas e até aceitar de grande agrado a sua opinião sobre o nosso canal. Um abraço, obrigado.